se você, um grande rei e imperador da antiguidade, que passou a vida na Terra buscando a imortalidade, tivesse a oportunidade de enfrentar o próprio Deus dos mortos. O mangá de Shumatsu no Valkyrie nos presenteou com um baita duelo entre reis na 7ª rodada, e além disso, revelou um Nostradamus muito diferente do esperado. Quer saber tudo sobre as conexões entre Qin Shi Huang e Hades? Então acompanhe o vídeo até o final. Fala galera, aqui é o Raindo ou Marcelo Augusto, e esse aqui é o Shumatsu no Valkyrie BR, o canal para os fãs do mangá de Deus vs Humanos aqui no Brasil. Antes de começar aí para a análise dos capítulos propriamente, eu queria dizer que vamos ter participação especial nesse vídeo do Tassiano, do canal Zona OP. Eu vou deixar o link na descrição do canal dele também para vocês, que eu pedi para ele ajudar a gente aqui a pensar sobre essa próxima luta. Dizer também para vocês que eu não sei que dia que esse vídeo vai sair, né? Mas caso seja depois do dia 10 de novembro, já saiu o primeiro e-book com a luta entre Noé e Leviatã, do Ragnarok Shumatsu no Valkyrie BR. E também vou pedir para você dar uma conferida no link da descrição do nosso Apoia-se, caso você queira nos ajudar. Dito isso, agora bora para todos os segredos dos capítulos 54 e 55 de Shumatsu no Valkyrie. Antes de começar, eu vou falar das páginas coloridas que vieram antes do capítulo propriamente dito, né? Elas mostraram a pesquisa de popularidade do Shumatsu no Valkyrie, né? Quais os personagens que são mais populares. Inclusive eu fiz um post com os 9 mais populares lá no Instagram, caso você queira conferir. E tiveram várias surpresas, né? Como por exemplo Jesus, que não falou nem fez nada propriamente dito, mas ficou em 14º. O Buda, que ficou em primeiro, ficou disparado em primeiro lugar, né, o mais querido dos fãs. O Lubu, que ficou no top 10, o que foi uma grande surpresa pra mim. E Zeus, que ficou em 20º, sendo que pra mim, aqui, pelo menos as pessoas que eu conheço, muita gente gosta dele. Então foi uma novidade bastante grande essa pesquisa de popularidade. O capítulo 54 começa com toda a plateia saudando o Buda, né, por sua vitória. Inclusive tem um quadrinho que mostra vários torcedores que são torcedores reais, são realmente pessoas que venceram um concurso, se eu não me engano, e aí os mangakas acabaram colocando eles dentro do próprio mangá, agora na vitória, né? Eu achei bastante legal essa homenagem aos fãs. Até mesmo os deuses, né, se impressionaram com os feitos de Siddhartha nessa luta. A grande espada Zero se desfaz após a morte do deus da sorte e retorna para o formato de cabo do cutelo da miséria. O cabo abriga um passarinho misterioso que, assim como o Buda e toda a humanidade naquele momento, pranteavam a morte do deus da fortuna. Zero conseguiu influenciar o coração de todos ali. Gautama sai da arena em frangalhos, né, e muito avariado. O deus prendia seu cabelo novamente com o resto do cutelo da miséria quando encontrou Geir Brunhild. Mesmo que ele tenha se esforçado, né, para manter a pose, ele caiu no chão por conta dos seus ferimentos. Antes de ir para a enfermaria, né, ainda houve tempo para o Buda e a Brunhild terem uma conversinha. Tirando as brincadeiras sobre os doces e tal, Brun diz que graças a Siddhartha o objetivo das Valquírias de salvar a humanidade seguia de pé. E Buda retruca que adora o olhar obstinado por desejos mundanos de Brunhild. Eu acho que o chip é real, né, a gente já pode começar a imaginar eles como um casal no final da obra. Depois disso, o deus cospe sangue e é levado às pressas para a enfermaria Lifjaberg. Lifjaberg é uma montanha lendária da mitologia nórdica, onde os doentes e feridos podiam ser tratados, contanto que conseguissem escalá-la. O mais intrigante foi Geir estranhar a fala de Buda, né? Ela não reconheceu esses desejos e a característica obstinada em sua irmã Brunhild. Parece ser, né, pelo menos uma dica de que ela está tramando alguma coisa por debaixo dos panos do torneio. Ficou bastante vago, né? Quase que não deu para entender isso, mas é o que eu estou imaginando por agora. Somos então transportados para o laboratório mais bizarro do céu, onde Beelzebub queima seus projetos de sua última experiência fracassada, Rajun. Porém, o deus das moscas não está sozinho. Odin, o pai de todos, faz uma visita para Bu e o acusa de interferir na luta. Bu nem mesmo expressou reação em um primeiro momento, mas o deus supremo nórdico resolveu falar com sua própria boca ao invés dos seus corvos e disse que não deixaria ninguém interferir em sua luta, pois ele a esperava por muito tempo. Odin vociferou tão alto que vários frascos e folhas de papel caíram e voaram. Legal foi a reação do Bu, né? Compreensível, tenha um bom dia. Ele nem ligou.
E eu acho que essa parte, apesar dela ser bastante intrigante e demonstra que o Odin quer lutar, né, quer alguma coisa por trás de sua luta, ela pareceu um pouco jogada, assim, muito curta, sem dica de nada, muito vaga, mas eu acho que ela deve ter algo por detrás, né, talvez uma relação entre Brunhilde e Odin, algo que eles estão planejando um por conta do outro, não sei. Deixa nos comentários o que você acha. O capítulo parte para o núcleo dos deuses gregos, onde Hermes pondera sobre o atual empate do torneio e reflete que a traição de Buda foi um duro golpe. Zeus então decide que a próxima rodada, de uma maneira ou de outra, devia ser vencida pelos deuses e, por isso, deveriam escolher alguém muito forte para repor Buda. Não sei como, né, mas o Ares ainda conseguiu imaginar que os seus parentes estavam se referindo a ele e os pensamentos dele, né? E pensou, não, sou eu, sou Deus da guerra, eu sou bom, não sei o que. Em 0,25 segundos ele conseguiu pensar tudo isso só para quebrar a cara depois mais uma vez, como sempre. Para a surpresa de todos, os pensamentos são rapidamente encerrados pela fala de Hades. Segundo o deus dos mortos, ele deveria ir. Os gregos perguntam para ele qual seria o motivo de tamanha reviravolta, já que Hades nem mesmo nos 13 combatentes da lista estava. Para Hades, o motivo era óbvio. Ao destruir seu monóculo, ele respondeu que desejava vingança pela morte de seu amado irmão Poseidon. Dizendo um pouco agora sobre esse trecho, a teoria que dizia que esse adereço de Hades era o seu elmo foi pro beleléu, né, já que ele foi facilmente destruído. A pergunta que fica é por que Hades destruiu esse negócio? Ele servia como uma espécie de limitador de seus poderes? Meu pensamento mais promissor é que ele não consegue usar o monóculo enquanto usa o seu elmo, né, por isso que ele tirou. Mas não precisava quebrar ele, né, despedaçar tudo, por que ele fez isso? Tudo bem, né? É interessante que Hades citou seu irmão. Provavelmente ele ficou bastante ocupado com Helheim, né? E confiante na vitória de seus irmãos, nem deve ter dado bola para o torneio do Ragnarok. Ele provavelmente não sabia da existência dos Volunds, que capacitam os homens a enfrentarem os deuses. Porém, com a morte de Poseidon, o deus veio verificar e confirmou que precisaria lutar no torneio. Resta saber se esse amor referenciado a Poseidon é verdade ou apenas uma desculpa para ele participar. E também é bastante importante que Hades participando, ele é um dos reis, né? Inclusive que vão ser explicados no próximo capítulo. Ele é um dos deuses reis e o governante de Helheim, ou seja, se ele for derrotado, ele abre uma vaga para o governante supremo desse mundo, né, de Helheim. E o capítulo 55 inicia-se com Geir e Brunhilde voltando para a sala em que comumente escolhem os lutadores. Chegando lá, as duas se deparam com nada mais nada menos do que outra Brunhilde, que estava mexendo naquela plataforma de escolha dos lutadores. Apesar de Geir se assustar, para variar, né, Brunhilde, que não é boba nem nada, logo entendeu o que estava acontecendo. A Valkyria pergunta ao intruso o que ele estava fazendo com suas roupas. O Doppelganger, então, revela-se como Michel Nostradamus, o profeta do século. Eu sinceramente não gostei muito do visual do Nostradamus, que surpreendeu muito, né? Muito diferente do que todo mundo imaginava, já comentei um pouco disso no último vídeo. Foi um visual, mais uma vez, jovem, como eu já venho tanto criticando, que já tem um monte de personagens com esse visual mais magrelo, mais jovem. Ele parece até uma criança, e não gostei muito do visual não. Não que ele tenha que ser parecido com a realidade, mas que seja um visual legal, né? Inovador. Eu não achei que esse foi. E um detalhe é que ele tem olhos, em vários quadrinhos os olhos dele formam o símbolo de uma estrela, o que deve ser uma menção à sua capacidade de previsão astrológica. Caso você não o conheça, Michel Nostradamus foi um médico francês do século XVI. Ele fazia diversas previsões e profecias com base na astrologia e também se envolveu com a alquimia e o ocultismo. Além disso, ele é um dos 13 representantes, né, da humanidade no Ragnarok. Nostradamus já começa com uma ótima fala. O francês profetiza que os deuses venceriam a competição. Eu, assim como Geir, né, fiquei com um pouco de medo dessa afirmação, mas Brunhilde apenas ignorou. Nostradamus riu da situação e ainda zoou as duas irmãs Valquírias. Eu gostaria de elogiar bastante as expressões do Nostradamus nessas páginas, porque como sempre o Ajishika, né, quem desenha o mangá, mandaram muito bem nas expressões dos personagens. Essa expressão do Nostradamus zoando, rindo, nossa, ficou muito boa. E eles realmente acertam muito a mão na hora de fazer esse aspecto do mangá. Brunhilde diz que Michel é o ser humano mais desagradável que já existiu na história e que, infelizmente, também é incrivelmente forte. A Valkyria ainda diz que se ele não fosse tão poderoso, enviaria o humano de volta para o Helheim com um sorriso no rosto. Nostradamus pede clemente para que Brun não faça isso com ele. E o mais impressionante é que a Valkyria diz que era tudo mentira. Caso Nostradamus quisesse, ele poderia facilmente matar os guardas e passar de volta do Helheim para Valhalla.
Isso ainda é mais louco ao considerarmos as informações dadas posteriormente. A líder das Valquírias explica para sua irmã que Michel era o único humano banido para o Helheim, pois havia quebrado o tabu dos deuses. O humano conseguiu, sozinho, destruir a Bifrost. Caso você queira saber como ele pode ter feito isso, eu fiz um vídeo sobre e vou deixar aqui no card. Nesse aqui eu vou me ater mais à explicação do que é a Bifrost, já que já fiz o vídeo sobre a destruição, né? A Bifrost na mitologia é basicamente uma ponte que liga Asgard a Midgard, né? Que faz com que os deuses Aesir possam vir aqui para nossa Terra, e você pode ter visto ela também nos filmes do Thor do MCU. No mundo de Shumatsu no Valkyrie, o universo é dividido em 3 camadas: Valhalla, Midgard e Helheim. O céu, a terra e o inferno, basicamente. Além disso, existe um corredor que liga Valhalla e Helheim e, nesse corredor, um portão que divide os dois lados. Do lado dos deuses, ele emite uma terrível escuridão e, do lado do submundo, uma brilhante luz. Esse portão é a Bifrost. Ela serve como uma tampa para o Helheim, separando os dois lados que um dia já estiveram em grande guerra. Quem passasse de Valhalla para Helheim não mais poderia voltar à Terra dos Deuses. Essa parte da guerra me intrigou bastante, já que atualmente Hades é o governante de Helheim e ele possui uma certa parceria com os demais deuses. Anteriormente, o submundo devia ser governado por alguma outra entidade que devia odiar os outros, e começou essa guerra. E esse fator complementa ainda mais uma possível guerra final entre esses dois lados, talvez entre o Helheim, algum ser que vive lá, e contra o Valhalla, os deuses ou a humanidade. Pode sim ter uma guerra final, principalmente depois dessa informação de que já teve uma guerra anterior, E o estopim dela seria a destruição completa da Bifrost, já que ela não foi destruída completamente por Nostradamus. Os únicos que podiam passar pelo portão da Bifrost eram os deuses-chefes, como Zeus, Odin, Hades e Shiva. Um fato que devemos lembrar é que Nostradamus não destruiu o portão completamente, porque eles o pegaram no processo. Michel diz que ele é aquele tipo de pessoa que, quando põe algo na cabeça, só se aquieta depois de vê-la com os próprios olhos. Ficamos sabendo então que o motivo de Nostra estar ali é que ele gostaria de saber se já seria sua vez de lutar. Brunhilde responde que ainda não, a vez dele ainda demoraria porque, segundo ela, ele era o Coringa da humanidade. Isso é muito importante, Como ela diz que ele é o Coringa da humanidade, isso quer dizer que ele se encaixa em várias situações, ou seja, ele pode lutar quase contra qualquer outro deus. Isso significa que Nostradamus é muito, muito forte e provavelmente ele aumenta ainda mais a expectativa para os próximos lutadores, que devem ser muito, muito fortes assim como ele, E olha só os feitos do Nostradamus em uma só aparição. Ele foi o único humano que foi para Helheim e que sobreviveu lá, continuou vivendo. Ele pode voltar quando quiser, porque ele consegue matar os guardas. Ele matou os guardas quando destruiu a Bifrost. Ele quis ficar em Helheim, por conta própria, porque ele poderia voltar quando quiser. Destruiu a Bifrost, ele é o Coringa e é o criminoso mais sinistro da humanidade. Realmente, apesar do visual ruim, o cara é um personagem brabo. A conversa foi interrompida quando os deuses revelam seu lutador na 7ª rodada, o poderoso Hades. Geir, para variar, fica desesperada e diz que não há um humano capaz de derrotar a divindade grega. Brum, porém, diz que há apenas um. Citando a famosa lei de Talião do Código de Hammurabi, o antigo rei sumério, Brunhilde diz que será olho por olho, dente por dente e governante por governante. O adversário de Hades seria o governante por onde tudo começou. Imediatamente, vamos para os bastidores da arena, onde uma grossa parede é deixada em frangalhos por um excêntrico jovem que parece estar perdido. Ele encontra uma placa com a inscrição de VIP e dá por certo de que aquela seria a sua sala. Enquanto isso, na sala dos gregos, os irmãos Ares e Hermes conversam sobre a próxima rodada. E mais uma vez, o Ares se enganou pensando que os outros estavam pensando que ele lutaria, mas mais uma vez era bobeira dele. O deus da guerra comenta sobre a transformação na arena. O local do combate agora estava cercado de tochas, torres esqueléticas e uma cerca parecida com uma lápide com uma cruz. Interessante que essa decoração parece mais próxima de símbolos cristãos medievais do que da mitologia grega de onde Hades veio, E importante notar que a arena em si não mudou, Ela continua só aquele solo, não mudou igual Londres. Mudou apenas a decoração em volta dela. E Hermes se pergunta quem a humanidade vai escolher, mas Ares diz que isso não fazia a menor diferença, pois Hades faria qualquer um beijar o chão em sua presença. Como sempre, a resposta para as baboseiras do Ares vieram quase imediatamente. O jovem excêntrico que estava perdido, como o Zoro do One Piece, chegou à sala dos gregos e assentou-se no trono de Hades.
Os dois deuses estranham o intruso, ainda mais por ele ser um humano. Ares começa a dar uma de sabichão e diz que vai retirar o humano do local exclusivo para os deuses. O deus pega literalmente na mão do jovem para conduzi-lo à saída. Aí que chega a grande mitada, do capítulo. O humano, com um simples movimento, lança completamente no ar o deus, que cai de cara no chão e começa a sangrar. Depois de tal feito, o homem pede mais humildade para os deuses, afinal, todos precisam se curvar a um imperador quando ele está no trono. O jovem era ninguém menos do que Qin Shi Huang, o rei que unificou a China e o primeiro imperador do território. Estaria definida então a 7ª rodada, Qin Shi Huang contra Hades, duelo entre grandes governantes, e para comentar essa luta eu trago aqui a participação especial do meu grande amigo Ginko Tassiano lá do Zona OP. Pode falar aí, Tassiano. Olá galera, sou o Ginko Tassiano do canal Zona OP e eu tô abordando bastante Shumatsu no Valkyrie, tem muito vídeo insano, muito vídeo teoria, minhas apostas de lutinha também, em breve eu vou liberar minha tabela aí pra vocês verem quais lutas eu acertei, quais lutas eu errei, de quem seriam os vencedores. Mas eu estou aqui porque a pedido dos meus amigos do Shumatsu no Valkyrie BR, do Instagram, e aparentemente canal no YouTube. Eu não me lembro se tem canal no YouTube. Parece que tem, parece que esse vídeo é pra isso. Eles fizeram o prazer de me perguntar como eu me projetaria para essa luta que vai ter agora. A 7ª rodada, a luta do Hades com o Qin Shi Huang. Vocês sabem de que eu tô falando. Aquele cara da venda de olho, o primeiro imperador chinês, brabo, que finalizou o último capítulo lançado, capítulo 55. Então vou dar-lhe minha resposta. Primeiramente, eu torço bastante mesmo, para o Qin Shi Huang. Porém, eu acho, estatisticamente, que o Hades vai ganhar. Seria ótimo a humanidade ter essa quebra de paradigmas de virar. E eu estou achando muito carismático o nosso imperador chinês. Só que, embora eu torça para ele, eu acho que o Hades vai ganhar. O Zeus não vai perder outro membro da família, e o Hades é bem mais carismático que o Poseidon, e eu imagino o Hades mais vezes na cadeira observando outras lutas. Então eu só consigo imaginar que o Hades vai ganhar, mas será uma luta sufocosa. E eu gostaria também de ver nesse combate, também de ver nessa batalha, o exército de Terracota, que é o exército do Qin, do primeiro imperador chinês, e ele é muito abordado em museus, o exército de pedra foi representado por estátuas de pedra, então o autor deve abordar esse exército de alguma maneira, nem que seja na plateia, mas eu sinto que talvez seja o método de combate do Qin, de alguma maneira puxar esse exército aí pra luta. E é isso, galera. Essa é a minha opinião, é o que eu acho que vai acontecer. Mais detalhes sobre o capítulo eu vou dar no meu review lá no meu canal, o Zona OP, na qual eu convido todo mundo. Beleza? Um abraço aí pro pessoal do Shumatsu no Valkyrie BR e todos os fãs de Shumatsu. Valeu! Então, comentando um pouco sobre o visual do Qin, eu quero fazer uma comparação com o do Nostradamus. Vocês podem falar assim, os dois não parecem nada os da vida real. Sim, mas o visual do Qin ficou legal e do Nostradamus não, entendeu? Eu não estou reclamando que o Nostradamus não tem nada a ver com a vida real. Estou reclamando que o visual dele não ficou tão legal. Enquanto isso, o do Qin ficou bastante massa com essa bandana. E ele é muito único, muito distinguível por conta das unhas, por conta de toda a sua roupa, essa bandana. O Nostradamus já ficou um pouco genérico, na minha opinião. Eu acho que o Qin ele já pode estar com o seu Volund, que são aquelas, talvez, aquelas unhas postiças reais, já que ele machucou o Ares. Muitos, incluindo eu, teorizavam que o rei chinês poderia lutar pelo lado dos deuses por conta da sua busca pela imortalidade e seu status divino de imperador. Porém, por enquanto, não é o que parece. Interessante que os autores fizeram questão de colocá-lo bem confortável e arrogante, não só no posto de um deus, mas no próprio trono de um. E agora, um pouco das conexões entre os dois e o que podemos esperar da luta. Para começar, como Brunhilde disse, é uma disputa entre governantes. O rei que unificou a China contra o rei dos mortos e governante de Helheim. Um precisou ascender e lutar pelo domínio de seu território, já o outro recebeu o seu de um sorteio com seus irmãos. Além disso, Hades é o deus dos mortos e do pós-vida, já Qin passou toda a sua jornada fascinado pela morte e em como evitá-la, a ponto de buscar a Ilha dos Imortais e experimentar diversas poções em busca da imortalidade. Uma delas, inclusive, continha muito mercúrio e acabou por ceifar sua vida. Eu acho que o Hades pode lutar com seu elmo, ficando invisível e acertando o adversário,
Já o King, por sua vez, ele deve ter uma audição muito boa, já que ele passou todo esse tempo com os olhos vendados e pode não precisar ver Hades para saber onde ele está. Outra possibilidade é um poder escondido debaixo da sua bandana, só que já tem muito poder ocular, né, em Shumatsu, né, não sei se seria tão legal. Uma configuração que seria incrível é a batalha se tornar uma luta entre exércitos, uma verdadeira guerra. Kim pode, de alguma maneira, não sei como, né, invocar seu famoso exército de terracota, aqueles guerreiros de pedra, para lutar. Enquanto isso, Hades pode aproveitar do seu domínio para com os mortos para invocar guerreiros falecidos. Como ele é o governante de Helheim, ele poderia invocar os monstros Draugr, da mitologia nórdica, que são guerreiros zumbis que retornam depois de uma morte desonrosa. Armados com tamanhas habilidades e um poderoso exército, a batalha entre aqueles que nasceram para governar pode ser uma das mais incríveis do torneio até agora. E vocês gostaram dessa possível luta da 7ª rodada? O que vocês acharam do Nostradamus, do visual dele? Deixa aí nos comentários, eu acho que ele é muito forte, sério mesmo, eu acho que ele é um dos mais fortes da humanidade até agora. Não esqueça também de conferir o link do curso de desenho que eu sempre mostro aqui pra vocês, caso você queira aprender do zero, passo a passo, como desenhar qualquer personagem de anime, tá aí na descrição. É isso, gente, até a próxima. Fui! Então sente essa vibe, vai dar humanidade. Drip da folha vai gostar demais.